qualquer água é tratável. Seja a água que passa aqui no Tietê, no Guandu, no Rio de Janeiro, no Rio Arruda, em Minas, no Rio Negro, no Amazonas. O que a gente precisa saber é o seguinte: qual tecnologia, para onde nós vamos, qual tecnologia nós vamos utilizar e quanto que temos para investir. Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana a gente traz um convidado especial para poder falar de um assunto, de um tema específico dessa nossa área. E hoje eu estou aqui com o Charles Domingues, um cara especialista em águas. Vocês vão entender que não é somente a água que você bebe. Dentro de um condomínio, dentro de um prédio, tem diversos sistemas e ele é especialista nisso. Em ar-condicionado, obviamente, ele vai falar aqui um pouco da carreira. Charles, obrigado por ter aceito o convite e bora lá, vamos para cima. E quem agradece sou eu, né? Assim, acho que sempre, eu costumo dizer que águas, ela era um coadjuvante na vida de todo mundo e todos pensavam que águas era só para beber, né? Hoje não, hoje a gente quebrou um paradigma aí no Brasil através do Departamento Nacional de Tratamento de Águas, né? Desse canal maravilhoso chamado Abrava, essa associação incrível, né? Cujo eu estou presidente e fundador desse departamento, onde a gente consegue colocar águas como uma forma não só de ingerir na parte de consumo humano, como também hoje para água de arrefecimento, águas de reuso, águas... Pessoal, só para vocês terem uma ideia básica, para vocês viajarem um pouco nesse bate-papo nosso, águas hoje existe até para você vacinar, todo mundo vacinando aí, mas vocês não sabem que a diluição de uma vacina é feita através de um tipo de água. Olha aí. Né? Hoje o mundo existe água consumo, água refrigeração, o que nós chamamos de água WP, que é água pura, água ultra pura, que é essa água que está diluindo de vacinas, água para injetáveis, água para osmose, água de diálise, né? Não dá para ter um paciente de diálise usando qualquer água. Então, quando as pessoas falam, Charles, você é especialista em águas, às vezes, em função até de outras especializações que eu tenho também, né? Mas é por causa disso, porque não existe só um tipo de água, né? Não existe só um tipo de carro, não existe só um tipo de equipamento, só um tipo de manutenção, só um tipo de imprensa. Então a gente acaba se especializando em coisas, né? Como médicos que se especializam na sua área, a gente se especializa na nossa. Perfeito. Você falou, cara, e essa frase foi fantástica, porque é justamente isso. O médico, você tem um que é especialista em olho, em joelho, em pé. Na nossa área é a mesma coisa, cara. E tratamento de água, eu imagino, eu também vou aprender muito hoje com esse nosso bate-papo, mas eu imagino que deve ser um universo gigantesco. Somente no ar-condicionado, a gente pegar somente um sistema. Ar-condicionado já dá pra desmembrar ali, em diversos tipos de água. Ou eu tô falando besteira? Não, quando você pega o ar-condicionado, assim, a gente estava conversando sobre isso até agora há pouco, numa reunião. Quando você pega o ar-condicionado, só para quem está nos assistindo agora ter uma noção, nós temos a água das torres, nós temos aquela água que pinga na sua cabeça quando você está andando na rua, e às vezes você não sabe o que é aquilo, é uma água de condensado, né? Que pelo processo do ar-condicionado ela vai liberando aquilo. Só que aquela água ali, pessoal, ela é repleta de micro-organismos se não receber o devido tratamento. Inclusive, você está dentro da legislação brasileira de ar, né? Hoje o Brasil conta com normas, leis para a qualidade do ar, e se você analisar direitinho o plano de manutenção, operação e controle, que é o PMOC, o tão famoso PMOC, né? Que o tratamento de águas para ar-condicionado central e para arrefecimento como um todo, ele perpassa pelo PMOC. Esse tipo de água que nós estamos falando agora, que é água de condensado, aquela que pinga lá do ar-condicionado, pode até conter micro-organismos. Então você precisa ter preparação para esse tipo de água. Uma outra água interessante, que é o capítulo que deu origem à série A Minha Carreira de Tratador de Águas, é a água de condensação, é a água gelada, a água do sistema de ar-condicionado central como um todo, né? Outra água, né? Aí a gente vai falar, só existe essa água? Pessoal, existe água que o sistema evapora, existe água que é retirada do sistema para que o sistema tenha certos condicionantes funcionando de acordo com cada programa de tratamento. Existe água de reposição, existe água de reuso, existe água de concessão, existe água de lençóis, e a gente às vezes tem a mistura delas todas. Por quê? Porque o Brasil hoje, só para vocês terem uma ideia, uma passada rápida, né? O Brasil não, o mundo, 97%, mais ou menos 97,5% da água do mundo é salgada. É salgada. O que sobra para a gente é aproximadamente 2,3% de água doce. As águas são divididas em salobra, doce, salobra e salgada. Salobra enquanto da água do mar com
Água doce. O que é água doce? Água de poço, água de lençóis, água de rios. O que está acontecendo com isso? Onde eu quero chegar? Por que eu trouxe isso? Né? Esse é o charge ambiental, que talvez ainda vocês não conheçam. Porque a água dos rios se encontram poluídas. Então, a tendência natural das coisas é que a gente comece a usar águas alternativas. E aí começa a gente não conhecer a água que tem, e para isso que a gente precisa dos especialistas. Você colocou muito bem. Se você tem um médico que cuida de joelhos, tem um especialista só em joelhos, por que não tem um especialista só em águas, né? Então acho que é isso que a gente tem que passar aqui para o Brasil, que a gente atinge ao território nacional com essa forma de imprensa que você faz, com muita propriedade, com muita maestria. E o Brasil precisa conhecer que existe isso. O Brasil precisa conhecer que existem problemas que ele não sabe que existem, mas são provocados porque ele acha que toda água é igual. Principalmente no sistema de ar-condicionado. E hoje eu acredito que seja, dentro de um prédio comercial, obviamente, a gente falando de um prédio comercial, é o maior problema que um gestor tem para poder cuidar daquilo ali, porque faz da maneira errada ou acha que é somente pegar a água da torneira e colocar lá dentro. Não sei se é isso. Você no dia a dia deve encontrar com centenas, milhares de situações que fala, mas poxa, esse tratamento aqui não deveria ser assim, deveria ser de tal maneira. Eu costumo dizer na minha vida, né, nas minhas palestras, eventos, que Deus me deu um privilégio que foi conhecer a Águas Brasil, né? E o Brasil é um país continente. E não sei se eu conheço Águas Brasil pelo tamanho do Brasil e pela quantidade de água que a gente ainda não conhece. Eu vou te dar 2 exemplos rápidos, um deles é o aquífero Guarani e o outro é o Terra do Chão, que tem muita gente que não sabe nem que existe. E são aquíferos que foram descobertos há muito pouco tempo. Onde eu quero chegar? Vamos fazer café? Quando você faz café, o café tem a cor e a água é incolor, correto? Show de bola. Condições físicas, se aquece a água, você muda a cor da água através dela solubilizar, dissolver o café. O que significa isso? Onde eu quero chegar? Todos sabem fazer café, inclusive tem cafeteira para isso. A questão é que a água dissolve qualquer coisa. E aí começa a nossa saga com o que você perguntou agora. Ele abre a torneirinha e coloca lá na torre. A água dissolve qualquer coisa. É bom entender que o sistema de arrefecimento central com torres, né, de ar-condicionado e definições. Né? O que é água potável, que você falou? O que é água para consumo humano? O que está na legislação? Inclusive, aproveitar o teu canal e falar que a legislação de água potável mudou. Agora, em abril de 2021, a legislação de água potável do Ministério da Saúde não é mais a que você usa aí, que é a 2914 de 2011, ela passou a ser a 888 de abril de 2021, isso em primeira mão para você. Uau! Todos sabem disso. Abril de 2021 é a portaria 888 do Ministério da Saúde, tá? Então já não é mais a que você está usando talvez no seu condomínio. Cuidado, fique atento, ela tem modificações, a validação da sua água hoje tem modificações que precisam ser melhor explicadas aí pelo seu tratador de águas. Quando a gente tem água para consumo humano, a portaria é muito clara, que ela fala que é uma água que visa, acima de qualquer coisa, características físicas, químicas, microbiológicas e radioativas e não ofereçam risco à saúde. O que significa isso? O Ministério da Saúde já está dizendo, está preocupado com a saúde. Qual foi o momento que o Ministério da Saúde deu garantias que essa água serve para outra coisa que não o consumo humano? E o que é o consumo humano? É água para você, obviamente, consumir, matar a sua sede e também fazer a sua higiene, tá? Faz parte da categoria consumo humano. Fora isso, você pode até usar, pode até dar certo, é a torneirinha que você acabou de falar para mim. Porém, um sistema de arrefecimento, você que está aí, o facility, o síndico, o usuário, quem toma conta disso no condomínio, vai entender que às vezes a sua torre fica branquinha, as coisas mudam, o tratador de água coloca um parâmetro, depois é outro. Por quê? O que é uma água de resfriamento? Isso é bom vocês entenderem. Olha a outra classificação de água. Água para processo, água de resfriamento. É uma água destinada a trocar de calor com equipamentos com mudança de estado. E aí começa a minha carreira. Quando você muda o estado da água, né? A gente muda o estado da água de sólido para líquido, de líquido para gasoso. O que é o processo do ar-condicionado? A gente muda o estado líquido da água para o gasoso, ou seja, evapora. Pessoal, se nós evaporássemos sais, vamos raciocinar comigo agora, choveria granito e não granizo. Ok? A gente não evapora sais. E quando a gente não evapora os sais, nós evaporamos tudo que é volátil, é óbvio. Tá? E água é volátil, tanto é que se você botar um recipiente no fogo, botar para ferver e deixar um tempo, você vai perder essa quantidade de água. Agora experimenta colocar um pouco de sal nessa água.
bota para ferver e coloca mais água com mais sal e bota para ferver, que você, no fundo você vai ver no fundo do recipiente um monte de sal agregado. Essa é a fábrica de mudar ciclo de concentração das torres de arrefecimento. E aí começa o problema do síndico, começa o problema do usuário, porque ele acha que qualquer água serve para qualquer coisa. Nós vivemos num país continente, e essa legislação que eu acabei de falar para você, ainda na água da torneirinha, ela tem um range muito largo. Por quê? A água que nós temos aqui em São Paulo, que nós estamos em São Paulo agora, ela tem uma característica. Se nós formos para o Paraná, tem outra. Se nós formos para o Amazonas, tem outra. Daí a necessidade de conhecer a água que vai entrar no seu sistema. Só que tem um detalhe. Todas as máquinas de ar-condicionado para conforto, na sua maioria, claro que toda regra existe uma exceção, ela tem o que nós chamamos de metalografia dissimilar. O que é isso? 2 metais diferentes. A tubulação de aço carbono, aquilo que você conhece como ferro, e cobre, que é o que nós temos no feixe tubular, que é onde você troca de calor. As tubulações nascem prontas para oxidar, porque quando eu tenho 2 metais e água, acelera o processo corrosivo, isso a gente aprende na escola. E quando você tem uma água que você não conhece e coloca ali dentro, você catalisa esse processo. Por isso que eu convidei você a fazer café comigo. Por que você catalisa o processo do café? Quando você aquece. O que nós temos nos condensadores nas torres? Aquecimento. E por isso que esses sais, eles tendem a depositar, por isso que eu passei aquela brincadeira de botar um recipiente no fogo, né? Os sais vão aumentando, porque as torres vão evaporando, nós vamos colocando mais água nas torres, essa água tem mais sais, esses sais vão aumentando, o que nós chamamos de ciclo. E parte deles geram problemas de corrosão, até perfuração no seu sistema, e outros problemas de incrustação. E aí, o que acontece com isso tudo e onde eu quero chegar para facilitar para todos? A gente começa a ter problema de performance, perda de patrimônio, ainda mais o facility que administra patrimônio de terceiros. Né? Eu sou consultor de algumas redes de shoppings no Brasil com relação a águas, é claro, eu tenho minha profissão e tenho minha função além de estar na Bravo. E o que a gente mais procura, que entende que administrar patrimônio de terceiro não é tão simples assim, a gente precisa conhecer o que está fazendo. Perfeito. Né? O nosso patrimônio é uma coisa, quando administramos de terceiro, que é o caso dos facilities, que é o caso dos síndicos, que é os casos, não necessariamente todos que lidam com isso são proprietários, né? E é mais complicado ainda, porque a gente precisa saber o que nós estamos dando, porque nós somos responsáveis por isso. A responsabilidade é compartilhada. Então, para fechar, eu posso perder uma tubulação, eu posso perder performance de equipamento, e no final das contas, sabe o que acontece? Eu não consigo entender porque minha conta de luz não baixa, porque os equipamentos não performam, porque a água tem qualidade ruim, mas você usa os seus equipamentos, você força os seus equipamentos até um dia que ele vai parar. Por quê? Ausência de conhecimento, de expertise da qualidade de água que se tem. Aos 36 anos de carreira, eu diria para você que ou eu enrolo muito bem ou alguma coisa a gente fez por esse mercado brasileiro, porque esses 36 anos de estágio a consultor, né, a gente fez alguma coisa por esse mercado. Perfeito. Então assim, se você não conhecer o que você está fazendo, por exemplo, você faz com maestria, você me deixa tranquilo nessa entrevista, que eu acho que é a função que você tem e conhecer mais ou menos o que a gente faz. Se eu não der tranquilidade para o meu cliente, é a última porta que ele tem às vezes. E o pior é que às vezes corrigir algo que poderia ter sido feito de uma maneira certa é muito mais caro. Às vezes gera perda de um equipamento de milhões de reais. E não é só isso. Nós estamos falando de conforto térmico. Você imagina a produção de uma vacina, você imagina a produção de uma bebida, você imagina a produção de aves natalinas em pleno dezembro ou novembro? Pensem comigo. Então, assim, a gente precisa conhecer muito isso e o mercado no passado tinha muita especulação, ou seja, tratamento de água é tudo igual. Né? As vacinas que estão aí hoje não são iguais, cada um tem a sua propriedade, o seu percentual de proteção e também o tempo de vida útil. Por que você tem que tomar 2 doses? É porque vai aumentar a proteção? Talvez não, aumenta uma coisa chamada tempo de contato. O que o tratador de águas também tem, que nós chamamos de Hold Time Index. Ou seja, esse tempo de contato é o tempo que o produto fica no sistema para poder protegê-lo, mas às vezes, como dizia minha falecida avó, água demais mata a planta. E a diferença entre o remédio e o veneno qual é? A dose. A gente precisa saber o que está fazendo. Mas para saber, você vê, nós estamos falando tanto de um elemento águas, que eu tenho certeza que antes dessa entrevista, muitos que estavam aí falavam, ele vai falar de água para consumo humano, para que eu vou ver isso? Olha o universo de água que nós já falamos aqui agora, sem falar de um
que na verdade muitos usam o termo errado, que é reusar água de chuva, e não é, você não usou ainda, ela choveu agora, você está aproveitando. Então a terminologia correta é aproveitamento, até água de chuva hoje nós aproveitamos. Faz total sentido, eu não sei como que é o tratamento, eu acredito que deve ter, obviamente, um tratamento específico para isso, mas faz total sentido você pegar água de chuva, não sei se tem como usar de lençol freático, para poder reutilizar, na verdade é utilizar pela primeira vez num sistema de ar-condicionado, né? É bom que a gente já vai aprendendo os termos, né? Então, você pode usar água de chuva, agora com um detalhe, né? A gente pensa que chuva é uma coisa muito pura, né? Tem que tomar muito cuidado. Por quê? Depende da atmosfera, né? Aí a gente entra numa outra área, que é na área das questões ambientais. O que é chuva, né? Não vou ensinar para vocês o que é chuva, mas o que é? É evaporação de água, é evapotranspiração de solo, de animais, que vão chegar na troposfera, né? Que é a primeira camada da atmosfera da Terra, e ali vão entrar com uma temperatura muito fria, vai dar um choque térmico e vai precipitar, o que nós chamamos de precipitação pluviométrica, a chuva. Só que tem um detalhe, que região que nós estamos? Será que eu estou numa região de indústrias? Será que lembra que a água dissolve tudo? A água vai dissolver, quando passar pela atmosfera, poluentes atmosféricos. Então não é só usar a água de chuva. A água de chuva é pura porque o Charles falou que a evaporação não evapora sais, por isso que chove granizo. Correto, chove granizo porque os sais não evaporam, mas em compensação ela arrasta poluentes atmosféricos. Quem é que nunca ouviu falar em chuva ácida em Cubatão no passado? É só entrar no teu Google que você vai ver agora. A chuva ácida nada mais é do que as indústrias no passado, porque hoje nós temos CONAMA, nós temos CISNAMA, sistemas de meio ambiente que protegem, que permitem emissões atmosféricas dentro de parâmetros, não se aplica aqui falar sobre isso agora, mas se aplica falar sobre a água de chuva. E quando essa água retorna em forma de precipitação, se essa atmosfera tiver gases em excesso, né? Para aqueles que são, se tiver algum químico aí, né, anidride sulfúrico, anidride sulfuroso, vai voltar em forma de ácido. Por isso que chovia ácido em Cubatão. Por isso que nós temos alguns problemas em Minas com as estátuas do Aleijadinho. Por isso que nós temos alguns problemas em Pernambuco com o metal das pontes. Isso vai oxidando estátuas, vai oxidando pontes, por isso que nós temos problemas, muitas das vezes a gente olha para a plantação e está toda ela amarelada. Por quê? Chuva ácida. Caiu e queimou tudo. Queima. Então a gente tem que tomar cuidado que não é assim. Volta a falar no especialista em joelho que você colocou no início da entrevista. Se ele é um especialista em joelho é porque ele entende aquilo ali. Claro que ele foi um clínico geral antes, mas ele se especializou naquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque aqui você comentou agora, eu puxo uma água do lençol, serve? Será? Para quê? A gente precisa. Inclusive tem muito condomínio que tem, você sabe disso, você vê dentro no seu dia a dia aí, gente que pega, acha algum lençol, alguma água de mina aqui dentro do prédio, que é comum no último subsolo, sempre drena alguma água, tem aquelas paredes de drenagem, o cara pega aquela água, joga numa caixa d'água e depois manda para o seu sistema de ar-condicionado. É simples assim ou precisa primeiro entender se essa água tem as propriedades corretas ou dá para tratar? Enfim, é fácil ou não é? O que eu posso fazer com essa água? Posso utilizar ela, não dá? Assim, você pode fazer qualquer coisa. Se você deve, é uma outra história. Qual é a primeira coisa que se faz quando você tem uma amostra de água? Lembra que eu falei de lençol? Lençol é uma água que você não conhece, a não ser que você tenha analisado. O que é uma água de lençol? É uma água que choveu, o que nós chamamos de precipitar, percolou, que é infiltrar, e alojou em algum lugar. Mais uma vez, eu brinco com o café. Dissolve, só que ela dissolve o que tem no solo. Você quer ver uma coisa? Se nós formos agora para Ipatinga, Caratinga, Timóteo, Governador Valadares, não é chamado de Vale do Aço à toa. É porque a condição, Minas inclusive, né, rica, por isso que é Minas Gerais, né, minério. E o Vale do Aço, o nome está dizendo. O que acontece? O solo é repleto de ferro. Então a água vai dissolver ferro. Será que eu posso ter essa água lá no meu sistema? É óbvio que eu tenho que ter um programa de tratamento. Posso ter? Pode. Qualquer água é tratável. Seja a água que passa aqui no Tietê, no Guandu, no Rio de Janeiro, no Rio Arruda, em Minas, no Rio Negro, no Amazonas, e até, quem sabe, a água do Mar Morto, no Oriente Médio. O que a gente precisa saber é o seguinte, para onde nós vamos, qual tecnologia nós vamos utilizar e quanto que temos para investir. E aí você tocou no ponto-chave, investimento. Muitas das vezes, essa falsa aparência de que a água é límpida, parece que não tem nada dentro dela. Se você parar para olhar na fórmula, né, de uma água mineral, por exemplo, tá? Você pega a garrafinha de água mineral e olha atrás dela. Lá está, cloretos, dureza, radioatividade, fosfato, enfim, o que tem a composição dessa água, né? Então,
Se ali tem isso, se você está ingerindo essa água, é sinal que essa água não é pura nem ultra pura, é uma água que tem contaminantes. Só que esses contaminantes são conhecidos, ok? Quando você pega uma água que você não conhece, ela tem contaminantes que podem ser interessantes e o excesso desse contaminante pode provocar vários problemas. Eu acabei de falar agora que o sistema muda a característica da água porque ele evapora e você coloca mais água. Ele evapora e você coloca mais água. E o que acontece? O ciclo aumenta. E, por exemplo, se eu pego uma água com muito calcário, que é o que você chama, na verdade é cálcio e magnésio, ou água dura, para quem não sabe, existe água dura e água mole. Quem determina isso é a quantidade de cálcio, né? Ela vai gerar problemas no sistema. Então a gente precisa conhecer antes, criar um programa de tratamento específico, que nem sempre é químico, às vezes é físico, na maioria das vezes, dessa água, para que ela sirva a processos. Tá? Só para você ter uma ideia, quando eu falo de processos, a água pode ser insumo de uma produção qualquer, né? Ar-condicionado, como ela pode ser matéria-prima, fabricação de uma cerveja. Ok? A gente tem que tomar muito cuidado com o que faz. Por que a cerveja de Petrópolis era a melhor cerveja, a mais leve do Brasil? Eu não sou especialista em cerveja, mas pelo que eu vejo você gosta, Por que ela é interessante? Pela leveza, a ausência de determinados sais. Se nós formos aqui para Itu, por exemplo, nós vamos ter uma carga de ferro bastante grande. A melhoria da qualidade dessa água vai ser bastante complicada, vai acontecer, mas isso acaba passando o paladar para a bebida. Por quê? Sólidos que estão dissolvidos e a gente não está vendo. Uma água, para ter contaminantes, ela não precisa estar barrenta. Ok? Às vezes essa cor barrenta, por exemplo, Rio Negro, ele é negro porque a característica dele é negra. A quantidade de matéria orgânica que tem na floresta amazônica faz a água ser negra, é negra mesmo. Para quem navegou como lá, eu tive o privilégio de já estar no Rio Negro. Aliás, eu trato águas em boa parte do Brasil, na verdade do Brasil todo. A gente vê que a água é negra, mas do lado dele tem um Solimões que é barrento, ou seja, a água absorve características. Só que aquilo ali você está vendo, mas tem águas que você não vê a característica dela, ela está incolor. Só para deixar claro, o princípio básico de uma água para consumo é incolor, inodora e insípida, ou seja, ela não pode ter cor, não pode ter cheiro, não pode ter gosto, ela não pode ser palatável. Porém, essas coisas você não enxerga. É a mesma coisa que você chegar no médico, a gente vai citar o exemplo do médico hoje, não é todo mundo que chega no médico e fala com a dor de garganta, que está com dor de garganta, que facilita um pouco o otorrino no tratamento, facilita entre aspas, mas me perdoe os otorrinos. Do que você chegar e ter que fazer uma pesquisa no paciente para descobrir o que é que ele tem. Né? Muitas das vezes acontece isso e aparece uma junta de especialistas para isso. A água não é diferente, o que tem essa água? Nós vamos ter que fazer uma pesquisa. Né? Nós vamos ter que recomendar algumas análises, assim como o médico recomenda alguns exames. Né? Eu digo na condição de consultor. Né? Eu falo aqui na condição de consultor, na pessoa que dá soluções, na pessoa que, digamos assim, vende soluções do processo. Então você tem que fazer uma pesquisa do que tem nessa água para poder compatibilizar o que está dissolvido nessa água com o que você quer utilizar. Parece simples, mas muitas das vezes a conta não fecha. Por quê? Você tem uma água, às vezes, de poço, ainda na sua pergunta, e o custo para tratar essa água pode ficar muito mais caro do que a tua previsão orçamentária. Então, tem solução? Tem. Aí entra os blends. O que são blends? É a pergunta do especialista. O que você tem de água na planta? Você tem chuva, você tem reuso, você consegue fazer a junção disso tudo, né? Dá uma melhorada na qualidade daquela água que você tem em excesso lá, que é a água da mina, que foi bem colocada aqui, e você consegue destinar. Mas eu não aconselho uma coisa, que seja feito isso, é a mesma coisa que você usar o medicamento sem consultar um médico. Tá? A gente pode aqui tomar um acetilsalicídrico e achar que é legal para dor de cabeça, mas você tem problema de estômago e ele é um ácido. A gente pode aqui tomar uma dipirona sódica, que eu não vou citar os nomes dos compostos comerciais, em função de óbvias, né? A gente pode tomar uma dipirona sódica e resolver o problema da dor de cabeça, só que você tem pressão baixa, ela pode despencar mais ainda a sua pressão. Por isso que muitas das vezes o médico receita um paracetamol. E a gente não sabe por quê. Né? E da mesma forma a água. Por isso que às vezes a gente recomenda, não usa essa, ou usa esse equipamento, ou essa não pode ir para lá, só pode ir para cá. Por quê? A tendência natural das coisas é o cliente ter água em abundância e querer usar aquela água. E às vezes aquilo acaba saindo o famoso tiro no pé. E acontece. É aquilo que a gente acabou de falar. O cara tem um monte de água e fala, poxa, essa é boa, vou pegar e vou usar no meu ar-condicionado e acaba, tem que procurar, tem que falar, tem um especialista, não é à toa. A gente falando sobre especialização, eu queria que você falasse agora sobre o trabalho que você faz de consultoria, o trabalho que você é professor, eu sei disso, que você dá aula, o trabalho que você faz na Brava, um pouco mais, vamos entrar mais a fundo aí nas suas especialidades, quem é
o Charles acadêmico e o profissional? Assim, o Charles ele é graduado em Química, ele é graduado em Gestão Ambiental, ele é pós-graduado em Engenharia Ambiental, pós-graduado em Saneamento Ambiental, pós-graduado em Gestão de Águas, pós-graduado em Química Ambiental e perito auditor ambiental. Uau! E tem 36 anos de carreira, do estágio, como eu falei para vocês no início, até hoje a consultoria, passando pelo meio do caminho como tratador de águas em várias empresas, que eu tive orgulho de trabalhar nelas, empresas essas que hoje às vezes até audito, né, na condição de consultor. Hoje eu trabalho no Brasil ainda na carreira profissional, né, somente como consultor, enfim, de vários clientes espalhados pelo Brasil. Muita gente pergunta, por que você não tem paradeiro? Porque a maioria dos meus clientes são redes de shoppings, né? E a gente não escolhe onde o shopping vai ser colocado. E a gente não, como o Milton Nascimento falava, né? E fala ainda, né? Que o artista tem que ir onde está o público. E a gente tem que ir onde está o cliente, né? Principalmente nós que trabalhamos com soluções. Sou professor de 3 universidades no Rio de Janeiro, né? A Unigran Rio, que foi a universidade, inclusive, que me graduou como gestor ambiental. E fui convidado a ser professor, isso numa galáxia um pouquinho distante. Não vou falar a idade aqui. Já falei que tem 36 anos de tratamento. Só de carreira, né? 36 anos de tratamento de água. E sou professor também do curso de pós-graduação da Souza Marques, no Rio de Janeiro, com muito orgulho. E professor também do curso de pós-graduação, como eu falei agora para vocês, da Unigran Rio e da Celso Lisboa também. São 3 universidades. Hoje, a Abrava, e trabalho somente com consultoria. A Abrava é a Associação Brasileira de Aquecimento, Ventilação, Ar-Condicionado, Qualidade do Ar, Tratamento de Águas. A Abrava hoje é uma associação de mais de 50 anos de vida, é uma das maiores associações da América Latina. A Abrava, ela tem vários departamentos, né? Que é bem interessante, por isso que fala DM, Departamento Nacional. De quê? Aí tem Departamento Nacional, DNPC, que é Departamento Nacional de Projetistas e Consultores, o Qualindor, que é a qualidade do ar, que, né, vocês conhecem bem, que eu tive o privilégio de ser presidente já do Qualindor em 2010, se não me engano. Eu tenho cerca de 13 anos de Abrava. Tem outros departamentos, como manutenção e instalação, como ar-condicionado residencial, e também o DNTA, que Deus me deu essa direção há 2, 3 anos atrás, de fundar um departamento de maneira a equalizar o processo de águas no Brasil, que era uma coisa interessante, o que eu vou colocar aqui para você, e o cliente final, eu tenho certeza que vai falar, caramba, eu passo por isso. O tratamento de águas no Brasil não é como uma água potável, como eu falei no início, que tem um parâmetro. Já o tratamento de águas para o que nós chamamos de HVACR ou HVAC, depende do que você queira chamar, né? Que é uma sigla para aquecimento, ar-condicionado, ventilação. E quando a gente fala de R, nós estamos falando de refrigeração, a gente já parte para a área industrial, para a área de processos industriais. O tratamento de águas ele não tem um parâmetro fixo no Brasil. O que acontece com o cliente? Ele compra o tratamento de águas e quem determina o tratamento é o tratador e quem determina o tratamento, às vezes, é o fabricante com alguns parâmetros. Não o tratamento em si, mas a qualidade da água que precisa percorrer o seu equipamento. Essas coisas não fecham. Por que não fecham? O Brasil é continente. Então, como eu falei para vocês agora há pouco da qualidade de águas, por exemplo, Rio de Janeiro, litoral, eu tenho uma água com tendência a ter um sal chamado cloreto muito maior do que qualquer outro, é o litoral. Se você quer saber onde funciona, onde se fabrica sal de cozinha, que é o cloreto de sódio nessa área, Rio de Janeiro, Fortaleza, são lugares de região litorânea. Então, por isso você tem muitos cloretos. Se nós vamos aqui para São Paulo, teoricamente, tá, isso não é exata química, é uma ciência experimental, tá? Mas isso, por conhecimento de cátedra, a gente consegue falar. Ribeirão Preto, muito calcário. Se nós formos para Juazeiro do Norte, para o Cariri, muita sílica, como a gente vai fazer um balanço desse negócio se cada um tem um tipo de água? Então, dentro do DNTA estão os tratadores de águas, universidades, lá a gente tem a Poli lá dentro, temos um Conselho Regional de Química, cujo qual eu faço parte, né? Só que o Conselho Regional de Química é dividido no Brasil por números, né? Eu sou membro do CRQ3, que eu esqueci de falar, e também sou membro da Câmara Técnica de Meio Ambiente do CRQ3. Rio de Janeiro. E tem o CRQ4 São Paulo, assim como tem outros CRQs no Brasil. A gente tem lá dentro o CRQ para trabalhar, que você trabalha com química, ninguém melhor do que o Conselho Regional de Química para estar validando esse processo, ok? Então isso é o DNTA, o Departamento Nacional de Tratamento de Águas. Concomitantemente ao problema de águas, nós criamos uma outra coisa, a gente precisa padronizar a água. E não é só com os tratadores de água que nós vamos resolver isso. Então nós reunimos vários players e criamos o Comitê Nacional de Tratamento de Águas,
que envolvem fabricantes. Lembram que eu falei que o tratador de água tem um parâmetro, o fabricante tem outro? Então nós estamos envolvendo os grandes fabricantes, todos, os tratadores de água, as universidades, né? Usuários de sistemas, porque no meio do caminho é muito interessante esse trabalho que você está fazendo, porque eu tenho certeza absoluta que o cliente vai falar, nossa, eu sei o meu lugar, eu estou no meio do caminho. O que acontece? O fabricante fala uma coisa, o tratador de água fala outra, a manutenção fala outra e o usuário fica ali no meio do caminho. E sabe o que acontece no final quando gera um problema? É ele que paga. É isso. É quem está vendo a gente agora é que paga. Então por isso que a gente tem que parar de especular. É o que fazer e fazer da forma certa. E detalhe, eu vejo muito no mercado, com respeito a todos os tratadores de águas, essa água não é boa para se tratar. Pessoal, é a água que você tem. Cabe ao especialista dar uma solução. O problema do Brasil, que você não me perguntou, mas eu vou antecipar, é que todo mundo quer ter o próprio parâmetro. E às vezes o parâmetro tem que flutuar. Não só do tratador de águas, como também de quem fabrica. E o que acontece? Por isso que nós criamos o comitê, para que todo mundo discuta isso. Perfeito. E crie uma coisa que nós estamos bolando aqui já na cabeça, que é um parâmetro que não é fixo. Se eu tenho um país que é continente, dimensões continentais, um Brasil vários Brasis dentro de um Brasil. Acabei de falar para vocês que a água muda de cidade para cidade, de local para local, de rua para rua. Porque a água é o que o solo é para ela. Não se engane. Não se engane. Se você perfurar um poço no Agreste, ela vai ser o que o solo é para ela. Isso não quer dizer que não tem água no Agreste, tem. Tanto é que o Cariri, que é uma região composta por 21 municípios no Brasil, né, a região do Cariri, e lá está Juazeiro do Norte, a principal município do Cariri, toda a região é abastecida por uma concessão, que eu não vou divulgar os nomes aqui. E são águas de lençóis, não tem rio. Isso não quer dizer que não seja água para consumo, mas para por aí, ela é uma água para consumo. Pode, por um acidente ou por uma questão qualquer, também ser água de processo. Pode, mas não quer dizer que por ser água de consumo seja água de processo. O que nós temos que fazer? Equalizar essa coisa toda chamada água no Brasil, fabricantes, tratadores, mantenedores e usuários. Então a gente está nesse meio do caminho tentando quebrar esse hiato gigantesco que existia entre ambos. Trabalho incrível, cara, porque é o que você falou. Hoje, a pessoa do condomínio, o facility, o síndico, o cara fica no meio ali e ele não sabe quem que eu ouço, para onde que eu vou. E é ele, infelizmente, que fica ali com a bucha na mão e fala, e agora? Qual caminho que eu vou seguir? Cara, fantástico isso aí. E eu espero que dê certo e que treca bons frutos para todo mundo, porque o mercado precisa. É o que você falou. Hoje tem aí diversos pontos falando da mesma coisa, mas o mercado precisa. Pegando ainda esse gancho, utilizando aqui, tem como ter uma água, um sistema sustentável dentro de um prédio? Onde que a sustentabilidade entra em todo esse processo de águas dentro do prédio? Que é uma palavra muito da moda, que está todo mundo falando. O que é sustentabilidade para esse departamento, para esse setor? É legal que todo mundo fala em ser sustentável, a gente faz uma confusão às vezes, né? Claro, acho que todos precisam cuidar das questões ambientais, ter amor pela questão, mas existe o meio ambiente romântico, existe o meio ambiente prático. Okay? São duas coisas que a gente precisa entender, mas ambos auxiliam na preservação do planeta como um todo. E quando você fala de sustentabilidade, se nós formos hoje o Brasil conta com várias leis de meio ambiente, existe o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é o que nós chamamos de CISNAMA, o CONAMA, que está embaixo do CISNAMA, que é o órgão que libera algumas recomendações, né? Que é o órgão consultivo, inclusive, do meio ambiente, e através do CONAMA as coisas vêm chegando até os estados e municípios, ok? É assim que funciona essa hierarquia do meio ambiente no Brasil de uma forma bastante resumida. O que é sustentabilidade? Né? No passado era proteger a mata, a floresta, os animais. Isso era sustentabilidade no passado. Por que eu falo no passado? Porque de um tempo para cá, de 1988 para cá, né, através da Eco 92, foi divulgada uma coisa chamada desenvolvimento sustentável. Você veja como muda a frase. O que é o desenvolvimento sustentável? O que prega a sustentabilidade. Mas dentro desse desenvolvimento sustentável, não querendo aqui dar uma aula de questões ambientais, até porque não é o fórum, não é o momento, mas precisa se entender uma coisa. Foi criado um tripé de sustentabilidade, que é o que você me perguntou agora. O que é esse tripé, que nós chamamos de triple bottom line? Foi criado por uma mulher, né? Uma Butler. Ela criou isso em 88. Só que ela transforma as questões ambientais, e vocês vão entender, e eu vou responder a sua pergunta agora. Por que é um tripé? Porque envolve as questões ambientais, naturais, aí sim a gente está protegendo a floresta, protegendo o mico-leão dourado, protegendo as águas,
Tem o meio ambiente econômico, porque senão todo mundo vai morrer de fome se nós não desenvolvermos um país. Perfeito. E tem também a parte de responsabilidade social. Não adianta a gente construir e preservar o meio ambiente e as pessoas morrerem de fome, ok? Isso chama-se desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala em sustentabilidade, o que é ser sustentável? É você utilizar hoje e deixar para o próximo, ok? Aí entra na cadeia de preservação ambiental, mas ambiental natural. Só que essa preservação ambiental, ela perpassa também pela econômica, porque às vezes você fazer o uso de uma determinada água significa não tirar dinheiro dos cofres. Mas temos que tomar cuidado, por quê? É aquilo que eu falei no início, se não houver um bom tratamento para essa água, trazendo para a água, o que vai acontecer? Vai ser uma falsa impressão de lucratividade e no final das contas a gente vai ter um problema muito maior do que se tivesse investido num programa de tratamento. O que é sustentabilidade dentro de um condomínio hoje, dentro de um cliente como um todo, como qualquer um? Claro, salvo algumas exceções, área hospitalar, que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado com reuso. Não que a gente não tenha que ter cuidado com reuso na parte de condomínios, por exemplo. Mas a área hospitalar é bem específica. Vamos trabalhar aqui com condomínios. Nós temos lá hoje o quê? Existem condomínios no Brasil, existem empreendimentos no Brasil que o rejeito de águas é zero. Inclusive fábricas no Brasil, eu tenho a oportunidade de ter algumas como clientes, né? Que apesar de ser quase 98% do shopping center, eu tenho alguns clientes, rejeito zero. O que significa isso? O que ia sair volta, que é o famoso reuso de águas. Então essa é a primeira cadeia da sustentabilidade. Só que esse reuso de água ele precisa ser classificado, homologado, licenciado, tá? Esse é o primeiro. O segundo, a torre trabalha com purgas o tempo todo. Você pode pegar essas purgas, reunir numa estação de tratamento e reutilizar, ok? Trabalhar onde depois? Talvez nos sanitários, talvez com tratamento específico, pessoal, senão vai aparecer assim, o chat falou que pode, todo mundo não. Com tratamento específico, vai usar na irrigação, olha que legal. Então uma água nobre, o que é uma água nobre para o meu amigo do condomínio, para o meu amigo do shopping, da indústria, do hospital? É água para consumo humano, classificada na portaria 888, hoje do Ministério da Saúde. O que significa isso? Dinheiro. Por exemplo, Sabesp, quando ela faz o tratamento, acho que a gente pode falar aqui da Sabesp porque ela é fornecedora, né? Ou a Cagesse no Ceará, para a gente não ser bairrista aqui, ou a Copasa em Minas, ou a Águas do Amazonas, ou a Prolagos lá em Cabo Frio, a SEDAI no Rio de Janeiro, são várias concessões que existem que têm o direito de explorar a água, tratar, disponibilizar ao público e de acordo com o artigo 1º da Portaria Nacional de Recursos, da Política Nacional de Recursos Hídricos, a água é um bem de domínio público, porém dotada de valor econômico. Aí justifica-se a cobrança da água. Quando eu falo que a água é cara, a água para consumo humano, porque ela passou por um tratamento específico para se tornar uma água para consumo humano. A ideia é conter alguns componentes que seriam prejudiciais à água, com cor, odor, porque quando ele pega água no rio, seja qualquer concessão, essa água é bem complexa. E quanto mais estiver poluído esse rio, mais caro fica a água. E aí vem o que você falou. A sustentabilidade ela passa a ser interessante também no bolso do cliente, por quê? Quando ele faz esse tipo de reuso trabalhado, programado, organizado, através da condução de um especialista, de tratadores de águas específicos para cada questão, para cada água que ele queira distribuir dentro desse condomínio, ele começa a não colocar na descarga, por exemplo, uma água nobre. Ele começa a não irrigar as plantas com uma água cara, com uma água nobre. Ou seja, essa água nobre é para quê? Consumo humano. E para por aí, tá? Claro, precisamos tomar cuidado também com essa água nobre, que é uma coisa interessante que a gente precisa falar, que muita gente fala assim, não, mas eu compro uma água da concessionária, eu pago e a responsabilidade é ter uma água boa. Sim, até o cavalete de entrada. Do cavalete para dentro é responsabilidade do condomínio. Isso precisa ficar bem claro aqui, ok? Animal. Isso precisa ficar bem claro. Por quê? Porque até ali a concessão mandou a água para você, para nós. Do condomínio para dentro, do shopping para dentro, do hospital para dentro, da indústria para dentro, da fábrica para dentro, você precisa estar também dentro da portaria, ok? De água para consumo humano, porém, a responsabilidade de manter a água dentro desses parâmetros, os reservatórios com condições para armazenar essa água, é toda ela do condomínio, do estabelecimento. Não pensa que deu um problema a responsabilidade do fornecimento público, porque não é. Se ela tiver em condições até a entrada do seu cavalete, do seu quintal, a responsabilidade ali dentro de armazenamento é sua. Por isso que existem legislações que determinam limpeza. Por isso que hoje o Brasil se preocupa bastante e temos uma NBR para tratar do assunto bactéria e legionela. Porque você sabia que as pessoas pensavam que a legionela era do ar? Todo mundo que fala de legionela fala bactéria do ar. Ainda tem isso aí.
ainda fala-se muito do caso lá do rapaz que veio a falecer, fala do ar-condicionado, pensa que tá no ar. Eu queria que você... Não, agora, meu... Eu soltei sem querer aqui, o pessoal saiu, eu vou ter que esclarecer. Puxou um puta de um assunto. Pessoal, primeiro, na química a gente estuda que o elétron não nada, o elétron migra, tá? E bactéria não voa. Vamos começar a pensar, se ela não voa, por que ela é bactéria do ar? A legionela é veiculação hídrica. A legionela, ela nasce, cresce e prolifera e pode até contaminar, né? A gente nunca vai precisar isso, afirmar isso, senão seria leviano, mas o ambiente dela é aquático. E as pessoas pensam o seguinte, é um ambiente aquático, então vai ser água da torre. Aí as pessoas fomentam, eu vou mostrar para você, eu vou quebrar esse paradigma torre, ar-condicionado, legionela, tá? Na verdade, ela precisa de água para desenvolver. E pode ser um chuveiro, pode ser uma pia, pode ser uma pia de lavagem de louça, pode ser um banheiro, um vaso, onde tiver água. E pode ser também as torres. O espelho d'água do prédio. Olha, isso que você está falando aí, tem que se tomar muito cuidado. Por quê? E detalhe, nós estamos falando aqui, se houver um problema ambiental. A gente está voltando aqui à parte de... É um problema ambiental, porque você tem pessoas circulando ali. Por exemplo, nós estamos aqui agora nesse estúdio, isso aqui é um ecossistema, onde nós estamos aqui, nós três, né? É um ecossistema. O local que você falou do espelho d'água é um ecossistema que pessoas estão ao redor e de redor. O que acontece? A gente está entendendo que ela é uma bactéria de ar-condicionado, então eu estou preocupado com ar-condicionado pessoal, não é nada disso. Ela precisa de água. E os chuveiros, espelhos d'água, torres de arrefecimento, onde tiver água, pode-se fazer uma pesquisa. O Brasil tem a ANBR hoje que cuida de legionelas, e eu vou mostrar para você aqui de uma forma bem rápida e para todos que estão nos assistindo agora o seguinte. Lá em 1977, eu vou antes ainda de 1998, que você falou da morte do Sérgio Mota, que foi ministro das telecomunicações, esse é o capítulo que gerou a qualidade do ar no Brasil. Mas o que gerou a descoberta da legionela foi em 1977, um hotel Stanford, na Inglaterra, nos Estados Unidos, perdão, na Filadélfia, onde esse hotel, ele tinha um grupo de legionários que foram contaminados, parte deles vieram a óbito, outros não, fazer um resumo, né? E descobriu-se uma nova bactéria. Qual foi o nome? Legionela, por causa dos legionários. Olha aí. E pneumófila, porque a causa da morte dos caras foi pneumonia. Ok? Todo mundo agora está na mesma página. Mas, Charles, por que chegou o ambiente de ar-condicionado? Porque a tomada de ar, todo o ar-condicionado, todo o ar central, todo o ar, inclusive, eu não vou entrar no mérito do ar agora, assim, apesar de conhecer o processo, assim, mas, assim, todo o ar precisa de renovação. Todo qualquer ar. A gente respira oxigênio e libera CO2. Tem que liberar o ar, tem que trazer ar externo. E a tomada de ar externo estava próxima às torres. Então as torres, por contaminação, acabam contaminando o ambiente interno. Não que a bactéria seja do ar, mas sim que houve uma condição física que provocou o arraste para dentro do ambiente interno, que é o que nós chamamos de ambiente terciário, isso que nós estamos aqui agora, né? Tem casa de máquina, que é o primário, o secundário, rede de duto e o terciário. Trazendo para o DNTA, por que eu costumo dizer que tratamento de águas... Foi muito boa a pergunta, a gente poder falar da bactéria aqui agora, nesse momento, e vamos esclarecer uma outra coisa para o público. Muita gente faz PMOC, né? E caracteriza o PMOC como, primeiro que o PMOC é um plano de manutenção, operação e controle, tá? Antiga portaria 3.523 do Ministério da Saúde, de 1998, que foi originada pela morte do até então ministro das Telecomunicações, Sérgio Mota. E ao lado da portaria da 3.523, que hoje é a Lei 13589, tem a Resolução 09 da Anvisa. Ambas têm dizeres específicos sobre tratamento de águas. Só que as pessoas, até um certo ponto, ignoram e o PMOC passa a ser só ambiente interno, casa de máquina, dutos. Eu vou fazer só uma pergunta aqui para todos nós e vocês que eu estou tendo essa oportunidade de conversar. O seu sistema tem uma torre, acabamos de falar da legionela e veiculação hídrica, né, doença da água, uma bactéria da água, fora outros contaminantes. Outros, não é só bactéria que é o contaminante, nós podemos ter ferro como contaminante, essas coisas mais na água. A portaria, o PMOC, né, o Plano de Manutenção, Operação e Controle, fala para você que é engenheiro que faz o PMOC, ele fala para a gente no seu artigo 1º que a portaria visa controle, monitoramento dos equipamentos de ar-condicionado, visando, né, manutenção, operação, controle de saúde, ok? Só que ele fala todos. Parem para pensar comigo agora.
você que faz PMOC e não passa lá fora para olhar as torres. Se a gente falar todos num processo de ar-condicionado, a geração do teu ar-condicionado, se for um sistema de condensação a água, porque existem outros, você não pode tirar a torre do processo. Haja vista ela ter sido a protagonista lá no passado. Por isso que esse paradigma existia, está sendo quebrado no Brasil há muito tempo e no mundo, de que a bactéria do ar-condicionado, mas ela foi gerada numa torre. E muitas das vezes você vê pessoas fazendo um PMOC analisando só o ambiente interno. E como eu tiro a torre do processo se ela existe? E a lei determina no seu artigo 1º que todos os componentes do sistema de climatização precisam ser avaliados. Isso é para você pensar. E o que você falou é grande verdade. O prédio está preocupado com o chiller, está preocupado com o fan coil, e a torre de resfriamento que está lá fora, a torre de arrefecimento, o cara tá nem aí, ele não liga. Simplesmente faz um tratamento, eu faço porque tem que fazer e não cuida, não presta atenção na água, que faz parte do processo. Animal. Aí é onde a Brava entra, nos dando essa... Claro, todo o trabalho que nós estamos fazendo aqui é um trabalho de pesquisa, né? A gente não está falando só porque que é. Você vê que eu citei a norma, citei o parágrafo, citei o capítulo que está, né? Então, há necessidade hoje não só disso, como também é muito comum você acabar de instalar um sistema novo, zero, bonito, um sistema maravilhoso, e daqui a pouco a água está toda vermelha. E fica, sabe, as pessoas, quem instalou não entendeu por quê, o usuário que comprou aquilo tudo, às vezes o usuário nem comprou, ele está administrando o passivo de terceiro, e como ele explica para esse terceiro que a água está toda vermelha? É simples. Alguém que instalou, com muita propriedade na instalação, colocou a água ali dentro, só que procedimentos não foram feitos. Você quando instala um sistema, você não pode simplesmente achar que vai fazer um programa de tratamento e vai resolver. A corrosão está aflorada, você precisa desacelerar o processo. Chama-se passivação em sistema. Muita gente não faz. Até conversei isso hoje numa reunião de projetistas na Brava. A passivação não é feita. O que é passivar? Não é colocar um produto, limpar a torre e falar está pronto. Não. Você tem que colocar, as tubulações saem com graxa de fábrica, com óleo, até porque elas têm uma camada protetiva, você precisa desengraxar aquilo, exatamente do jeito que você faz no tratamento de superfície. Ninguém pega uma porta de carro, que vem lá com a sua proteção, encaixa no carro e pinta e vai embora. Não é assim. O metal precisa de um tratamento. E por que é diferente o processo de tratamento de água? Se você não está vendo. Você só vai ver quando o resultado aparecer. E às vezes o resultado é perfuração, água vermelha, deposição. As máquinas têm um indicador chamado approach, né? Esse cara é a nossa referência com relação à troca, com relação à performance. Aí esse cara começa a disparar, que a gente não vai entrar no mérito aqui, senão a gente vai fazer curso. Então assim, o cliente não sabe por quê. Aí alguém vai lá e fala, tem que limpar. Mas tem que limpar? Não, você deveria ter preparado isso, existem procedimentos, antes de startar o processo. E o Brasil ainda não entende muito bem isso. E é por isso que muitos sistemas de ar-condicionado, de arrefecimento, climatização, eu não digo tanto a refrigeração, que aí já é uma outra coisa, mas os sistemas de ar-condicionado, eles nascem já fracassados. Aí daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu falo isso na condição de consultor, porque eu tenho isso na minha carteira. Eu sou convidado, muitas das vezes, para poder quebrar essa posição difícil do cliente, porque ele fala, Charles, eu acabei de comprar, tem 2 anos, lá como está, claro, não foi passivado. E a corrosão continua existindo. Ela não vai parar, aliás, ela não para nunca. O que o tratador de água faz é desacelerar o processo através de ferramentas para isso, ok? Então, isso é uma outra coisa que eu queria aproveitar esse canal e dizer para você, síndico, para você, administrador, para você, usuário de ar-condicionado, para você que compra programa de tratamento de água, fique atento. E outra coisa, o programa de tratamento de água é o seu, porque é a sua água, é o seu sistema, é o seu ecossistema, é a sua sazonalidade. Então a gente não pode ter um parâmetro amarrado. Se fosse assim, era fácil tratar água. Não é. Então a gente tem que tomar cuidado ao comprar, porque o sistema é o seu. Charles, a gente já está encaminhando para o final. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Baita de uma aula. Já acabou? Foi rápido, hein? Já tá batendo 45? Nossa, é bom, né? Sinal que é bom o negócio, né? Animal, É bom, né? animal. Obrigado pela participação. Essa aula que você deu aqui para todo mundo sobre tratamento de água, putz, eu tenho certeza que muita coisa que o prédio fazia, que o gestor tinha de medo ou que ele estava fazendo errado, tenho certeza que acabou com muitos paradigmas aí. Você, putz, baita de uma aula mesmo. Obrigado. Você tem algum recado final para passar para todo mundo, alguma boa prática ou não faça isso, enfim, a palavra é sua.
primeiro lugar, agradecer você, é um privilégio, né, que Deus nos permite estar aqui diante de vocês, pessoas baita profissionais aí, a gente conhece o teu trabalho, senão não estaria aqui falando com vocês. O trabalho que você vem desenvolvendo não só na revista, assim, eu conselho que todos, não é porque eu estou aqui, é porque eu acompanho o trabalho, teve um trabalho de qualidade do ar muito bacana também, ou seja, é algo muito técnico que vem se trazendo para o Brasil, tá? Sem cunho comercial, é algo para esclarecer um público. E é um fórum, quase que um fórum de discussão técnica, o teu canal. E você veja que eu falei coisas aqui que foram mais técnicas do que qualquer outra coisa. O que eu recomendo como consultor hoje para você que usa o sistema e você está tendo problemas? Se você não está tendo problema, continue sua vida. Mas se você tem problemas, o que eu recomendo a você? Se você tem um problema de saúde, você procura quem? Se você tem um problema no seu prédio de engenharia, você procura quem? Engenheiro. Se você tem um problema de saúde, é um médico, mas que procure um médico especialista, ok? Que procure um engenheiro especialista. Não são todos que fazem PMOC, não são todos que projetam um sistema de ar-condicionado, não são todos que constroem uma torre, cada um tem sua área específica, não são todos que conseguem fazer a manutenção de um chiller, de uma centrífuga, de um feixe tubular, de um evaporador. Não são todos que projetam um termoacumulador, que é o famoso TAG. Tem sistemas hoje com 6 milhões de litros de água. Tem um tanque em Cuiabá com 6,8 milhões de litros de água. Então, assim, a coisa avançou muito. As tecnologias estão muito afloradas no Brasil. Porém, a quantidade de água e a qualidade de água está mudando. E os sistemas são mais rígidos nos seus controles. Por isso que os resultados são mais imediatos. O que a gente não tinha de resultado no passado, que a tubulação era diferente, porque a água era de mais qualidade, hoje mudou. E por não conhecer a qualidade de água, muitas das vezes o cliente está fadado ao fracasso de um investimento maravilhoso que no fundo acabou se tornando um grande gasto para corrigir os problemas. Eu recomendo que você sempre procure um especialista na sua região para que você faça um programa de tratamento de águas e não mude a tua água do sistema só porque alguém falou que tem que mudar. Consulte antes, veja antes, estude antes, consulte antes. Por que eu existo? Hoje, porque os problemas existem. O médico só existe porque existe problema de saúde. E eu não seria diferente. Claro que a gente projeta coisa, antecede coisa, antecipa os problemas se o cliente assim entender. Mas a maioria dos meus chamados são para corrigir problemas que poderiam ter sido evitados lá atrás se um especialista tivesse sido chamado. Eu agradeço a todos, agradeço a vocês a oportunidade, agradeço o Brasil que está aí vendo a gente. Torço, oro, rogo a Deus para que todos vocês fiquem com saúde acima de qualquer coisa, né? Nós estamos num momento difícil do Brasil, onde precisamos sobreviver, mas também os nossos clientes precisam sobreviver não perdendo seus equipamentos, não performando mal, não aumentando sua conta de energia, não usando qualquer tipo de água. Muito obrigado, queridos. Animal, cara. Obrigado, Charles. Obrigado mais uma vez. De novo, foi uma baita de uma aula. A você, se por acaso está assistindo esse vídeo no YouTube, vai lá, pode procurar Manutencast em todas as plataformas que você vai encontrar. E o contrário também, se você está ouvindo a gente pelo podcast, vai no YouTube, /manutenção predial e assiste esse vídeo e entende o que aconteceu, porque foi incrível. Muito obrigado, forte abraço, até a próxima e fui!